A maioria das pessoas não fica pobre porque ganha pouco. Elas ficam pobres e continuam pobres porque não sabem o que fazer com o que ganha. E o mais interessante é que a diferença entre o pobre e o rico não está em quanto se ganha, mas está na sua cabeça. Hoje eu vou te mostrar o jogo do dinheiro, o jogo que os ricos sabem jogar, mas que a grande maioria ainda não aprendeu como se joga. E ao final desse vídeo você vai aprender como qualquer pessoa pode construir patrimônio mesmo sem precisar fazer nada além do que você já faz, apenas fazendo escolhas inteligentes e mudando a forma de lidar com o dinheiro. Já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo vai explodir a sua mente e você vai sair daqui entendendo como jogar o jogo do dinheiro. Agora vamos lá. Antes de pensar em investir, você precisa saber o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com o que você já ganha. E para isso é necessário olhar para as suas despesas, pois é a partir delas que a gente vai conseguir trilhar o seu caminho para se tornar um investidor. E nesse âmbito, existem dois tipos de gastos. Gastos fixos, que são aquelas despesas que você tem todos os meses. Aluguel, internet, energia, plano de celular, a sua alimentação, tudo que você precisa e que você não consegue viver sem. Esses são os seus gastos mensais fixos. E por outro lado, temos os gastos variáveis, que são todos aqueles que você escolhe ter, que você tem por escolha, tais como deliveries, viagens, roupas, bebidas, saídas, happy hour com os amigos, assinaturas de streaming e etc. Os fixos são gastos necessários, que, como eu falei, você não consegue viver sem. Os variáveis são as despesas que você escolhe ter, as despesas que você precisa ter consciência. O problema é que a grande maioria das pessoas gasta os finais de semana como se fosse o último da vida delas. Compram o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que nem ligam para isso. E o que eu vejo de pessoas fazendo isso não está no gibi. É muita pessoa comprando o que não precisa para estar impressionando pessoas que não tá nem aí para elas. E a primeira regra do jogo é parar de desperdiçar energia financeira com o que não te gera retorno, pois cada real que você economiza hoje, ele pode se multiplicar amanhã. A maioria das pessoas ela pensa da seguinte forma: trabalhei o mês todinho, fiz o que podia, ralei, suei e agora que eu tô com dinheiro no bolso, eu preciso viver, eu preciso aproveitar, porque o amanhã só pertence a Deus. Eu chego e me abro um negócio desse. Já quem tem uma mente empreendedora e próspera, e quem com certeza vai prosperar financeiramente, ele pensa da seguinte forma: ganhei esse valor esse mês, agora eu quero saber e agora eu quero entender como eu vou fazer para que esse dinheiro que eu ganhei, ele se multiplique e continue se multiplicando. Essa é a mentalidade da pessoa que vai prosperar financeiramente. A grande maioria das pessoas, elas transformam o valor que recebe em passivos, coisas que tiram o dinheiro do bolso. A pessoa que tem uma mente próspera, ela transforma o que recebeu em ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso. Enquanto a grande maioria das pessoas compram o celular novo, o celular do ano, e gastam 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, tem celulares até de 30 mil reais. A pessoa que tem a mente empreendedora e que com toda certeza vai prosperar financeiramente, ele pensa em como eu vou me tornar sócio das empresas que vendem os celulares. O pobre trabalha para o dinheiro, o rico faz o dinheiro trabalhar para ele. E a grande maioria das pessoas pensam sobre organização financeira como se fosse um martírio, como se fosse deixar de viver ou deixar de fazer o que às vezes essa pessoa gostaria de fazer. Mas a verdadeira tese sobre a organização financeira é saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, para onde o seu dinheiro está sendo destinado. E eu vou te falar aqui como você vai iniciar a sua organização financeira. Coloca papel e caneta na mão e a partir de agora eu quero que você
enumere, que você anote todos os seus gastos fixos no mês. O que você realmente precisa e não consegue viver sem. Vamos lá. Você consegue viver sem energia? Sem luz na sua casa? Não. Hoje é necessário viver. Hoje é necessário ter luz em casa. Você consegue viver sem se alimentar? Sem os gastos essenciais com alimentações? Não. Então, esses gastos físicos no quais você não pode viver sem, você não consegue viver sem, você vai colocar eles e enumerar eles cada um, tintim por tintim. E a parte deles, você vai anotar os seus gastos variáveis. O que é supérfluo ou o que pode ser reduzido ou eliminado das suas despesas. E eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Assinaturas de streaming, aplicativos de comida, iFood, os happy hours finais de semana ou durante a semana, as cervejas, os barzinhos, as baladas, as roupas que você gasta descontroladamente ou compra muitas vezes sem necessidade, gastos impulsivos, coisas que não são essenciais para a sua vida. E depois que você anotou os gastos fixos, os gastos variáveis, você vai perceber que existe um grande vazamento no seu orçamento. Vazamento esse que são invisíveis e que você por muitas vezes não consegue enxergar. E é por isso que de vez em quando você se pergunta: aonde foi o meu dinheiro esse mês? Para onde foi o meu dinheiro esse mês? E eu até agora vou tomar um cafezinho porque é para É de lascar, meu filho. É de lascar. Eu já vivi essa situação já também. E depois que você fizer isso, anotar e você ver de forma clara aonde está indo o seu dinheiro, quais são os vazamentos que existem, você vai perceber que eliminando esses gastos da sua vida, que eliminando esses vazamentos da sua vida, que a cada real variável que você corta, você libera combustível para investir. E não se trata de viver apertado. A vida não é sobre isso de viver apertado, de viver a corrida dos ratos, mês após mês, ano após ano. Mas se trata de viver com propósito. E esse propósito alinhado a construir a sua liberdade financeira. Cada real que você gasta com coisas supérfluas é um real a menos construindo o seu futuro. E sabe o que é mais legal sobre tudo isso? É que você não precisa trabalhar mais para começar a investir. Você pode começar com o que você já tem, com o que você já ganha, apenas fazendo esse pequeno ajuste, eliminando algumas despesas variáveis que não faz sentido na sua vida para a construção da sua riqueza. Fazendo esses pequenos ajustes, você vai ver que você, a cada mês, a cada dia, você vai estar gerando ainda mais combustível para que você consiga pegar esse valor que vai sobrar no final do mês e transformar ele em investimento. E agora você deve estar pensando, na boca tudo é muito simples, na boca é tudo fácil. Então, por isso que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o que vai acontecer se você escolher e decidir, a partir de então, iniciar os seus investimentos, eliminar os gastos supérfluos e direcionar esse valor que vai sobrar para você no final do mês para a construção da sua riqueza. Vamos aqui para a tela do meu computador. Você está vendo aqui a tela do Investidor 10, que é a calculadora de juros compostos. E você vai ver se materializar aqui tudo que eu estou falando. Vamos supor que eliminando os seus gastos, você conseguiu economizar ali do que você já ganha, você conseguiu economizar R$ 500 mensais. Tiago, eu tirei todos os vazamentos e no final do mês me sobrou R$ 500. Vamos ver o que acontece com esses seus R$ 500 aplicados em um investimento. Você vai iniciar o investimento com os R$ 500, tá? Com os primeiros R$ 500 que sobrou da sua conta. Aqui eu vou colocar uma taxa de juros de 10% ao ano, que é totalmente possível você conseguir uma taxa de juros de 10% ao ano, investindo em boas ações, boas empresas, em colocando seu dinheiro em bons investimentos. E eu vou colocar aqui um período de 10 anos. E o investimento mensal, o investimento que você vai continuar fazendo todos os meses, eu vou supor que vai permanecer os R$ 500. E agora vamos ver o que acontece no final de 10 anos. Como você pode ver aqui, você fez um investimento no valor total de R$ 60.500. R$ 60.500 foi o valor que você tirou do seu bolso para investir. E agora vamos ver aqui quanto você teve de juros. Beleza, Tiago, quanto eu tenho de juros? E de juros aqui você somou 40.728. Mas beleza, Tiago, eu investi 60.500. Quanto eu tenho hoje?
Hoje, no final de 10 anos, você vai ter R$ 101.228. E desses R$ 101.228, R$ 40.728 foi só de juros. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende sobre juros compostos recebe juros compostos. Quem não entende, como a grande maioria não entende sobre juros compostos, paga juros compostos. E para que você que não sabe e queira descobrir, basta você apenas atrasar a fatura do seu cartão de crédito, que você vai entender exatamente o que eu estou querendo te falar aqui sobre o que é pagar juros compostos. No nosso caso, a gente que entende o que é juros compostos, a gente recebe juros compostos como juros do valor aplicado, que a gente aplica todos os meses. E o melhor de tudo isso é que tudo começou com você simplesmente eliminando gastos desnecessários. E eu vou falar para você, tá? Eu cansei de ir para barzinho e deixar 200, 300, 400 reais. Isso em uma única vez. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu preciso que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Agora, imagina se você pega todos esses gastos que estão consumindo o seu salário, estão consumindo o que você ganha, e você elimina de vez da sua vida. O quanto que isso não iria sobrar no final do mês para você. E esse investimento você iria alocar ele em um investimento que vai te dar um retorno, pelo menos satisfatório como esse aqui. Começando com um valor tão pequeno, né? R$ 500. Você começando com R$ 500 é totalmente possível. Agora vamos lá, vamos supor que você entendeu tudo que eu falei aqui, você fez a sua organização, definiu as despesas fixas, as despesas variáveis, eliminou as despesas variáveis e no final do mês sobrou o valor para você. O que você vai fazer com esse dinheiro? E a resposta é muito simples. Invista em ativos que te gerem renda. E aqui no canal eu falo muito sobre ações porque foi o caminho que eu escolhi para gerar patrimônio. E eu invisto em empresas sólidas que me pagam dividendos todos os anos apenas por ser sócio. E agora eu quero te mostrar na prática como que funciona o investimento em ações. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o que aconteceria com você se há 10 anos atrás você tivesse tido esse mesmo insight, você tivesse assistido esse vídeo aqui e você começou os investimentos em ações. Então eu vou te mostrar aqui de uma forma simplesmente educacional o que iria acontecer com esses R$ 500 mensais aplicado em uma ação. Vamos aqui para a tela do meu computador. E deixa eu te falar, tá? Tudo que eu vou te mostrar aqui é simplesmente de uma forma educacional e uma forma de exemplificar o que eu estou te falando. Isso aqui não é uma recomendação de compra. Eu vou utilizar aqui um simulador histórico, onde a gente vai utilizar a empresa BBSE3, que é a BB Seguridade. A gente vai utilizar a BB Seguridade como o exemplo da vez. A gente vai deixar o investimento inicial em R$ 500 mensal, R$ 500, tá? Você iniciou o aporte com R$ 500 e você vai aportar todos os meses R$ 500. Todos os meses você vai colocar R$ 500 ali. A data inicial no mês 1, tá? No caso, em janeiro de 2015, e a data final em agora, né? No mês 11 de 2025. Então, vamos supor aí um período de 10 anos. Agora vamos clicar aqui em simular e você vai ver o que acontece, a mágica acontecer. Eu quero chamar a atenção aqui, a princípio, para o valor que você desembolsou, para o valor que saiu do seu bolso. Saiu do seu bolso aqui, ó, R$ 65.500. Esse foi o valor que você tirou do seu bolso e comprou de ações todos os meses. R$ 65.500. Quanto, Tiago, que esses 65 mil se transformaram ao longo de 10 anos? Você vai ver aqui, ó, o patrimônio acumulado, esse valor se transformou em R$ 164.477. Veja que o patrimônio aqui quase multiplicou por 3. Multiplicou por 2 e uns quebradinhos. Agora vamos olhar. Não, Tiago, beleza, mas o que foi que aconteceu aqui, né? Quanto eu recebi ali mensal? Só de proventos, só de dividendos. Aqui tem um histórico, ó, 2015, você começou em 2015, você recebeu R$ 134,82 de dividendos.
em 2016 já 502, 2017 800, 2018 1.300, isso ano, tá? Isso anual. E agora, no ano de 2025, você recebeu R$ 18.746. Você teve aqui, ó, uma renda média, tá? Você teve uma renda média aqui em torno de R$ 5.373,77, tá? Anual. Mas aí, digamos, vamos olhar aqui, ó, para 2025. Você recebeu 18.746. 18.746 dividido para 12. Você teve uma média de R$ 1.562 de rendimento mensal. Isso significa que você basicamente multiplicou por 3 o valor que você investiu. Lembra lá que você iniciou com R$500? Esses R$500, durante 10 anos, eles se transformaram em R$ 1.562, basicamente mensais, pingando todos os meses na sua conta. Agora eu quero te perguntar, vale a pena? Vale a pena ou não vale a pena? R$500 talvez para você não seja nada. Como eu falei para você inúmeras vezes, eu sentei na mesa de um bar e gastei R$300, gastei R$400 só tomando cachaça. Você que é mulher que está me assistindo, quanto que você já gastou com Shopee, com Shein? Quanto que você iniciou o projeto fitness e gastou com roupas de academia? Quanto você já torrou em coisas completamente desnecessárias? Então, vamos lá. Vale a pena ou não vale economizar os R$500 e aplicar ele em uma ação que traga bons rendimentos para você? Completamente, ao meu entendimento, vale demais. E isso aqui em apenas uma empresa, tá? E a BBSE3 nem foi a que mais pagou dividendos. Teve empresas que pagaram muito mais, mas eu não quis trazer aqui para esse exemplo. Aqui nesse exemplo eu trouxe essa empresa de forma hipotética apenas para ilustrar o que eu falei aqui para vocês. Os R$500 que você iniciou investindo se transformaram aqui em R$164.477 de patrimônio. E você teve aí basicamente uma renda mensal. Você teve aí basicamente uma renda mensal de quase R$1.600 só nesse ano de 2025. Então, agora eu te pergunto, vale a pena ou não vale investir em ações? Agora escuta esse insight. Investir não é sobre o quanto você ganha. Investir é sobre o quanto tempo você está disposto a esperar o dinheiro trabalhar para você. Você não precisa ser rico para começar a investir. Você precisa investir para ser rico. Não precisa hoje iniciar com R$1.000 de aportes mensais. Se você não tem como investir os R$1.000, começa com 500. Se não tem como começar com 500, começa com 100. Se não tem como começar com 100, começa com 50. Mas começa. A verdadeira liberdade financeira, ela começa na sua consciência, na sua mente. Quando você entende e começa a direcionar o valor que você recebe para coisas realmente essenciais. Você tem que parar de ser patrocinador das marcas e sim se tornar sócio das empresas. Então, se esse vídeo aqui fez sentido para você, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um vídeo novo para falar sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre construção de riqueza, construção de patrimônio, e compartilha também esse vídeo aqui com aquela pessoa que tem medo de investir, que não sabe o que fazer com aquele dinheiro que sobra, ou que até vive ali na corrida dos ratos. Ganha 100, gasta 100, ganha 1.000, gasta 1.000, ganha 10.000, gasta 10.000. Porque talvez essa pessoa só não saiba jogar o jogo do dinheiro ainda.